Nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 3º das Leis Morais, o capítulo número 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade. O item que nós vamos estudar hoje é o item Justiça e Direito Natural, tema que nós iniciamos no nosso último encontro. Nós estamos na questão 875. Bom dia, Andréia. 875. Então, só recapitulando as duas questões anteriores, nós ficamos concentrados nessas duas questões apenas no nosso último encontro. Ela rendeu bastante reflexões, trouxe para nós um campo grande de observação aqui do nosso mundo, das questões trazidas pela doutrina, das bases filosóficas que nós temos. Então nós vimos na questão 873 se o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas. Nós fizemos uma retrospectiva sobre a evolução do espírito, chegando até nos princípios inteligentes de reinos inferiores, que começam a esboçar os primeiros flashes de conscientização, de intelecto, de sentimentos, de razão. Então, muitas vezes nós simplesmente separamos o reino nominal do reino humano, do reino animal, como se fôssemos dois reinos completamente diferentes um dos outros. E assim a nossa ciência acaba observando. Mas nós vemos que espiritualmente é uma linha evolutiva em que nós vamos avançando reino a reino de formas ainda misteriosas para nós. Nós ainda desconhecemos como acontece esse processo de agregamento de valores, agregamento de potencialidades nesses princípios inteligentes, até chegarem na condição humana, mas nós sabemos que assim acontece, a partir não apenas das revelações que os espíritos trazem para nós, mas a própria razão nos mostra esse processo. E os estudos da doutrina nos trazem ali caminhos importantes, reveladores, em que nós vamos desbravando essas trilhas que nós vamos percorrendo. Então, ainda que seja de uma forma hipotética, ainda que seja a partir de suposições, de teorias que não podemos ainda comprovar, mas a razão nos conduz por esse caminho. Temos aqui também na questão 874, se a justiça é uma lei natural, como se explica que... se a justiça é uma lei natural, como se explica que os homens a entendam de maneira tão diferentes? Que um considere justo o que a outro parece injusto. E aí nós vimos então que misturam-se paixões, que altera o sentimento, que muda também a própria capacidade de compreensão que cada um tem. Então nós vamos entrar hoje na questão 875, como se pode definir a justiça. Então Kardec começa já recebendo como resposta: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, quando nós falamos nesses princípios de direitos e deveres, nós vemos então a aplicação dessa justiça, que é justo que eu tenha o direito de tomar as minhas decisões, de buscar as minhas realizações, mas eu tenho também o dever de respeitar aqueles que também procuram esse mesmo desenvolvimento. Então, o respeito aos direitos de cada um. Mas Kardec, então, vendo que é uma resposta bastante interessante, é uma resposta bastante clara, mas ainda falta aquilo que é o mais importante: o respeito aos direitos de cada um. Mas quais exatamente esses direitos? O que determina os direitos que cada um tem? Então, na questão 875A, Kardec então faz essa pergunta: o que determina esses direitos? E aí a resposta dos espíritos aqui de uma forma bem interessante. São determinados por duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as leis da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos,
pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça. Olha a diferença. O direito nem sempre está conforme a justiça. Então, quando nós falamos de justiça, não estamos falando da mesma coisa que são os direitos. E ele continua. Só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Bom dia, Osmar. Então nós vimos aqui, né, o ponto principal que nós vamos encontrar, determinado pela lei humana e pela lei natural. A lei natural, como nós já estudamos, faz parte então, né, das leis, são as leis divinas, aquelas leis que regulamentam a existência como um todo. São leis perfeitas, são leis que não se alteram, criadas por Deus para organizar a vida em todo o universo. E quando nós falamos em todo o universo é porque nós temos esse entendimento de que a vida biológica se encontra aqui no nosso planeta e nós desconhecemos aquilo que existe fora do nosso planeta de vida biológica, mas nós temos consciência da vida espiritual que habita todo o universo, em graus variados, com atividades variadas, em locais variados, em condições diversas. Então a lei natural regulamenta não apenas, né, a vida do indivíduo, porque a lei natural não é apenas uma lei moral. As próprias leis da nossa ciência também fazem parte dessa lei natural. Então aquilo que nós temos, né, as leis da física, as leis da química, as leis da biologia, de outras tantas ciências que nós encontramos, nós temos ali como parte dessas leis naturais, que elas são imutáveis. E vão então se apresentando em cada ambiente, cumprindo ali o seu papel. Elas não mudam, exatamente para que haja uma ordem, para que não se estabeleça o caos no universo, na organização tanto da matéria, como também no desenvolvimento dos princípios inteligentes. Agora, a lei humana, como nós já estudamos também sobre isso, né, inclusive nós vimos lá na Lei do Progresso, no capítulo número 8, Lei do Progresso, nós vimos no item número 5, Progresso da legislação humana. Então, antes de chegarmos aqui, a gente vai fazer uma recapitulação, que são apenas 4 questões. Nós temos aqui, então, colocado pelos Espíritos: tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Esses direitos superados, que vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. O direito dos homens, portanto, nem sempre é conforme a justiça, só regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então, quando ele fala sobre a lei humana, a gente já, esse senso de justiça que existe gravado na nossa consciência, nós vimos isso lá no primeiro item, no primeiro capítulo dessa terceira parte das leis naturais, dizendo para nós que as leis divinas, as leis naturais, se encontram gravadas na nossa consciência. Então nós podemos fazer uma volta no tempo, imaginar as primeiras sociedades, e, como eu falei para vocês, inclusive, né, no nosso encontro anterior, até mesmo entrando no reino animal, nós vemos ali um senso de justiça. Ainda que se manifeste de uma forma instintiva, nós vemos um senso de justiça. Por exemplo, o mais forte protegendo o mais fraco, os pais protegendo os filhotes, protegendo os ninhos, protegendo ali, né, saindo em busca de recursos para alimentar aqueles que são os mais frágeis. Isso não deixa de ser as primeiras fagulhas desse senso de justiça que começa a se manifestar nesses reinos inferiores. Claro que muitos vão dizer que esse instinto primitivo não diz respeito a esse desenvolvimento do senso de justiça, mas quem somos nós para dizer que sim ou que não? Se começa de uma forma instintiva e depois chega de uma forma racional na nossa condição humana, nós vemos um progresso.
Então, mesmo que seja instintiva, esse senso de instinto, como foi colocado para nós pelos espíritos, o instinto não deixa de ser uma forma de inteligência. Então nós voltamos lá para a nossa condição humana. Peguemos então apenas os seres humanos, que é o nosso, é mais fácil de nós compreendermos. Imaginarmos, por exemplo, as primeiras sociedades na pré-história, qual era o senso de justiça que eles tinham? Se um indivíduo, por exemplo, agredia outro de uma determinada comunidade, a comunidade se voltava contra aquele indivíduo. Então ele sofria ali todas as sanções, seja uma pena de morte pela execução que ele sofria, seja por uma exclusão. Então começavam inicialmente um senso de justiça natural que era transmitida de uma forma cultural. Depois, quando o homem começou então a desenvolver o seu intelecto, ele começou de fato a estabelecer regras de convivência. E aí nós lembramos, né, que os mais antigos, né, nós tivemos, por exemplo, no Antigo Testamento, nós temos lá em Deuteronômio. É importante, se vocês tiverem oportunidade, pegar ali a Bíblia, né, tem vários sites ali de Bíblia disponíveis na internet. Vocês podem chegar em Deuteronômio e fazer uma leitura rápida. Não é necessidade de um estudo aprofundado, apenas uma leitura, para poder perceber que nesse livro do Deuteronômio, que faz parte do Pentateuco judaico, aqueles 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento, lá nós vamos encontrar ali regras de convivência, que fala sobre pena de morte, fala sobre punição, fala sobre ali aquele senso de justiça com relação à posse, com relação à família, com relação aos escravos. Então os homens começaram a organizar essas regras. E aí depois começaram então a vir instituições, bom dia, Eve, começaram a vir instituições, formando então ali reinos, né, trazendo legisladores, trazendo ali regras escritas, que começaram depois a serem passadas de geração a geração, influenciando outras sociedades. Então nós vemos ali que inicialmente aquilo que era um senso de justiça naquelas sociedades mais primitivas, nós avançamos então para chegar nas sociedades organizadas, colocadas, né, como sociedades que alcançaram um grau de civilização, e vemos essas regras cada vez mais complexas. Nós estudamos tudo isso naquela lei do progresso. E algo interessante que nós vemos também, até hoje, não precisamos voltar muito no tempo, se nós chegarmos, por exemplo, e encontrarmos em sociedades que não se organizaram, né, dessa forma que nós vemos hoje, né, aqui na nossa na sociedade legal, digamos assim, né, nos países, nos estados, nas cidades, da vida em comunidade, nós vemos, por exemplo, entre algumas tribos indígenas, em que, embora sejam submetidas a uma lei geral da sociedade, eles são tratados de um modo especial pelo fato de terem regras específicas que são respeitadas culturalmente. Então, se você visita uma tribo indígena e você começa então a se perguntar de que forma que essa sociedade, essa pequena comunidade se organiza dentro desses direitos, dentro dessas regras de convivência, nós vemos que nem sempre essas regras são compatíveis com aquela que a sociedade já colocada como civilizada já atingiu. Nós tivemos uma questão polêmica que surgiu há pouco tempo, que falava, por exemplo, sobre o aborto em tribos indígenas aqui no Brasil. Porque culturalmente isso poderia acontecer. Aquele fato, por exemplo, se por acaso crianças gêmeas nascem, culturalmente algumas tribos matavam uma das crianças, colocando, por exemplo, que o espírito mal foi destruído e mantendo apenas a outra. Mas na nossa sociedade, considerada como civilizada, isso deixa um homicídio. O aborto, por exemplo, que também é uma prática comum em algumas tribos, hoje acaba enfrentando a nossa legislação, porque nós temos na nossa Constituição as condições em que o aborto é permitido. Então, simplesmente o aborto deliberado não pode mais. E aí começamos então a ver conflitos de cultura. Uma cultura trazendo ali características mais primitivas e outras mais avançadas, mas antropologicamente não se faz essa comparação, porque cada sociedade simplesmente tem a sua cultura, tem ali a sua riqueza. Mas quando nós colocamos uma sociedade em confronto com a outra, nós vemos ali a diferença entre elas. Se pegarmos, por exemplo, bom dia, Jane, se pegarmos, por exemplo, né, que no nosso país
todos têm direito à vida, qualquer cultura que viole esse direito, a sua cultura deve ser submetida, deve ser subjugada pela cultura, pela justiça legal daquela instituição. E aí vemos então todos esses conflitos. E nós vamos pelo mundo afora e encontramos, por exemplo, na Ásia, nas próprias Américas, na África, na Oceania, nós temos grupos que têm ali as suas próprias leis. Você vai na Austrália, você encontra os aborígenes. Como é que eles se relacionam? Quais são os direitos que eles consideram? De que forma que tudo isso é aplicado? Então nós vemos que, como é colocado para nós, que os homens criaram leis para regulamentar as suas relações sociais de acordo com essas culturas, de acordo com suas crenças, de acordo com os seus valores. Mas isso nós percebemos o quê? O homem que ele vai respeitar o direito do outro para aquilo que ele acha que é direito. Porque ele pode achar que não é. Como nós encontramos hoje ainda sociedades, no caso, por exemplo, na Índia, algumas sociedades no Oriente Médio, na África, em que os casamentos, por exemplo, são arranjados. Qual é o direito daquela jovem, daquele jovem, escolher o caminho para poder alcançar a felicidade? Eles não têm esse direito. As sociedades islâmicas mais radicais, que nós vemos no caso em que as mulheres são limitadas nos seus direitos em situações mais comuns aqui no mundo ocidental. O direito à escola, o direito a uma prática esportiva, o direito a dar a sua opinião na sociedade, o direito a voto, o direito a dirigir um carro. As mulheres não têm esse direito, então nós vemos que cada sociedade vai criando as suas leis de acordo com a sua cultura. Mas, como nós vimos lá em cima, na questão 875, voltando nesse mesmo item, como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E é por isso que nessa questão A, esses direitos são muito restritos a cada cultura. E depende sempre do progresso, como nós vimos aqui. Então, como eu queria colocar para vocês, lá no capítulo número 8, que nós já estudamos, lembrando que nós estamos aqui no capítulo número 11, voltando no capítulo número 8, no item número 5, progresso da legislação humana, porque esse progresso vai tratar exatamente desses direitos, vai regulamentar esses direitos, nós estudamos então essas 4 questões. Vamos fazer uma revisão rápida para a gente poder contextualizar essa questão 875. Na questão, nós estamos na 875, nós vamos voltar para 794. Diz assim para nós então, bom dia Mami. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o recurso das leis humanas? Poderia, se os homens as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então seriam suficientes. Mas a sociedade tem as suas exigências e precisa de leis particulares. Então, como a gente conversou na época, se nós imaginássemos que somente as leis naturais regrassem as nossas condutas, nós não precisaríamos de nenhum texto, a não ser que sejam textos regulamentares, mas não textos que colocassem leis de fato. Por exemplo, numa sociedade como a nossa, em que nós tivéssemos claramente na nossa consciência as leis naturais. E aí então eu dirijo meu carro. Eu saio pela rua, saio pela cidade e tudo mais. Quais são as regras que eu preciso respeitar? Se eu tiver a lei natural bastante clara na minha consciência, eu vou respeitar a velocidade não porque eu vou ser multado, mas porque eu sei que se eu violar essa velocidade, eu coloco em risco a minha vida e, mais grave que isso ainda, eu coloco em risco a vida daquele que compartilha comigo do mesmo espaço. Eu não cometo as infrações de fazer uma conversão proibida, eu não paro em local proibido, porque eu sei plenamente que essas situações acabariam tumultuando a minha vida compartilhando a sociedade se elas não fossem respeitadas. Mas nesse caso, como eu não tenho ainda esses valores bem desenvolvidos, eu preciso ser então punido no caso das infrações. No caso, por exemplo, da legislação, a gente lembra que ela se estende em várias áreas. A gente tem assim uma ideia bastante frequente da nossa justiça penal.
principalmente pelos tantos crimes, né, que acabam sendo cometidos. Vemos ali os tribunais julgando e condenando as pessoas, mas as nossas regras, elas dizem respeito ao trabalho, elas dizem respeito às questões fiscais, diz respeito ao ambiente, diz respeito à vida civil. E aí ela vai se estendendo, né, constitucional, tem aí áreas de direito que a gente nem conhece, somente quem atua na área mesmo compreende, né, porque para nós, uma sociedade comum, com conhecimento leigo sobre isso, a gente só conhece aquilo que mais se destaca. Mas existem ali áreas do direito que precisam ser exploradas e desenvolvidas para regulamentar essa nossa vida. Por isso, então, essas leis naturais poderiam, no caso nós encontramos nas sociedades mais avançadas dos espíritos puros, por exemplo, em que eles não precisam consultar um livro de códigos, citando ali uma determinada lei, citando determinado artigo sobre determinada situação, porque eles sabem exatamente como devem se comportar, sabendo quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Mas enquanto não chegamos nessa condição depurada, como é colocado aqui pelos espíritos, a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Então nós precisamos ainda nesse estágio evolutivo. Mas o mais interessante disso ainda é que essas mesmas leis que regulamentam a sua vida em sociedade, elas também vão se transformando, como nós já vimos. Conforme nossos valores vão se transformando, conforme o nosso intelecto vai se aperfeiçoando, essas leis também vão passando por transformações. E nós temos, né, o privilégio a nossa geração teve o privilégio e tem ainda o privilégio de acompanhar essas mudanças nas leis. Nós lembramos, né, que em 1988, portanto ali 32 anos, há 32 anos nós tivemos a promulgação da nossa Constituição, da última versão da nossa Constituição, e várias leis que lá se encontravam foram mudadas. Então, quando nós falamos sobre o progresso da legislação humana, nós vimos isso acontecendo de uma forma maciça, colocando realmente ali um ponto, um marco na história do nosso país. Mas, ao mesmo tempo, diariamente nós vemos ali tantos e tantos debates, mudanças de leis, como nós temos visto atualmente, né, com relação ao Código Penal, ao julgamento de indivíduos naquela coisa de primeira instância, de instâncias superiores, se vai ter juiz disso, juiz daquilo. Essas mudanças mostram, muitas vezes mostram um progresso, outras vezes mostram um pequeno retrocesso, mas são, né, elementos ali que vão se ajustando na sociedade. Com o passar do tempo, esse progresso da humanidade vai se refletindo também em suas leis. Isso porque nós temos as nossas leis. E uma sociedade intelectualizada não significa que ela esteja moralizada. Basta a gente ver, por exemplo, né, nos Estados Unidos, uma sociedade que tem ali realmente cientificamente muito bem desenvolvida, né, uma sociedade muito bem estruturada, tem na sua legislação a pena de morte. O que é, pela lei natural, como nós compreendemos, uma grave violação às leis divinas. Mas faz parte do seu, né, essa punição faz parte da sua legislação. Com o passar do tempo, não apenas esse tipo de lei vai deixar de existir, como os crimes que são punidos por essa lei também vão deixar de existir. Porque a gente lembra sempre, né, como é colocado para nós, as leis vão sendo criadas de acordo com os estímulos que elas recebem. Então, uma lei grave surge, nós veremos em seguida, pela gravidade do crime que foi cometido, da infração. Só para a gente avançar aqui mais, vamos lá que a gente não está estudando aqui a lei do progresso. Mas se deixar, a gente fala tudo isso de novo, né? A Jane colocou, né, correto, né, a vida é naturalmente um movimento, né, transformação e evolução, e assim vai. Muitas vezes essa evolução, né, Jane, eu sempre comento aqui na sala que nós somos muito ansiosos, então nós queremos ver tudo acontecendo durante a nossa trajetória. Só que como espíritos imortais e conhecendo que a sociedade vai evoluindo conforme as gerações e conforme o tempo vai passando, a gente vê ali pequenas mudanças, contribui para pequenas mudanças. Então olha só que privilégio, nós elegemos, por exemplo, todos os congressistas, né, deputados e senadores que promulgaram aquela Constituição de 1988. Então nós fizemos parte, de uma forma ainda que seja indireta, pela eleição daqueles congressistas que mudaram essa Constituição, para melhor ou para pior, em alguns aspectos.
Mas o importante é a gente perceber que nós fizemos parte dessa geração. Se na próxima encarnação, daqui a 50, 100 anos, nós viermos para cá de novo e depois lembrarmos da nossa encarnação anterior, a gente vai ver que essas gerações futuras são regidas por muitas dessas leis que vieram dessa Constituição. E a gente vai poder dizer, eu fiz parte disso naquele passado. Né? Exato, ainda tem muito que desenvolver nos nossos valores, né? E a qualidade dessas leis depende desses valores. Bom dia, dona Miriam. Questão 795. Qual é a causa da instabilidade das leis? Ou seja, né, essas leis não são estáveis, elas não são fixas, elas são mutáveis conforme o tempo vai passando. E aí então os espíritos respondem a Kardec a respeito da instabilidade. Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que regem, né, as leis e as fazem em seu favor, que elegem as leis e as fazem em seu favor. Há necessidade de modificá-las à medida que os homens vão melhor compreendendo a justiça. Então percebam que as leis vão se transformando conforme a justiça, o senso de justiça. Então hoje nós temos, né, os Ministério da Justiça, tribunais de justiça, mas a palavra justiça, ela essas expressões que são utilizadas por essas instituições e por nós, é uma interpretação restrita ao universo humano, ao universo terreno, porque o senso de justiça superior, divino, nós ainda não alcançamos. Então nós achamos que é justo, ou seja, a justiça traz para nós aquilo que é justo dentro daquilo que nós achamos justo. E esse nosso achismo, ele vai mudando conforme o tempo vai passando. E ele diz ainda, as leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça. Quer dizer, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural. Kardec rapidamente traz um comentário. A civilização criou novas necessidades para o homem. Por que civilização? Porque quando nós nos organizamos numa sociedade, e aquilo que eu falei para vocês, né? Quando nós nos organizamos numa sociedade, há necessidade de regras mais específicas pela própria complexidade. Se no passado, nas sociedades primitivas, nós vivíamos em tribos, éramos uma sociedade tribal, portanto, tudo era muito boca a boca, tudo era muito cultural. Então nós vivíamos naquele local, com aquelas pessoas, dividíamos o nosso alimento, dividíamos as nossas propriedades. Se por acaso eu cometia algum crime, culturalmente eu respondia por esse crime. E aí então nós pegamos os livros de história e chegamos ali na época da história antiga, e nós vemos então as primeiras civilizações, onde nós temos ali um governante, onde nós temos ali as divisões dentro da sociedade, temos as leis, temos a produção, para chegarmos até onde nós chegamos hoje, com leis penais, com leis tributárias, leis fiscais, leis previdenciárias, leis trabalhistas, leis civis, e leis disso, leis daquilo. Então a civilização traz para nós as complexidades. E, portanto, as nossas leis precisam também se aprofundar. E é claro, como foi colocado aqui pelos espíritos lá na questão 875, Nia, bom dia. Na questão 875, né, foi dito para nós aqui, deixa eu pegar de novo aqui rapidamente para complementar esse raciocínio. Foi dito para nós aqui, tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes, ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que podem variar com o progresso. Então a gente vai vendo aqui a diferença das nossas leis atuais para as leis anteriores. Eu cheguei até a comentar com vocês, antes do nosso recesso no fim do ano, quando eu falava sobre as imperfeições das nossas leis. Tanto que ele coloca para nós aqui fazendo uma comparação entre as leis atuais e as leis da Idade Média. Né? Então ele diz assim, vede se as vossas leis de hoje, sem serem perfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Então eu comentei com vocês, né, que durante esses debates que aconteceram no Supremo Tribunal Federal, com relação, né, à questão do julgamento na segunda instância, se tinha que esperar ali as 4 instâncias para poder condenar alguém, aquela coisa toda, naquele debate, independente da posição
política que cada um tem, ou posição ideológica, nós tivemos ali o ministro, então, Luiz Roberto Barroso, que ele falava assim, que a nossa Constituição é muito jovem. E de fato é, porque nós vimos assim que se ela foi promulgada em 1988, nós estamos em 2020, são 32 anos. Uma Constituição com 32 anos, ela vai apresentar muitas falhas. E essas falhas vão surgir exatamente nos momentos mais polêmicos, que foi o que aconteceu. A gente viu isso na prática. Na época em que em que elaboraram essa Constituição, não previam que surgiria uma situação em que você ia se perguntar se o indivíduo devia ser preso logo no início ou se ele deveria ser preso só no final. Eles não previam isso. E de repente surgiu uma situação de conhecimento nacional, envolvendo autoridades, envolvendo escândalos e tudo mais, em que a questão é, um ficava olhando para a cara do outro e perguntar, e agora, o que a gente faz? E aí então tentaram correr para resolver essa pequena pendência. Então nós encontramos na prática um caso de uma legislação que não trazia, não era tão detalhada em muitos casos, é por isso que nós encontramos não apenas no Brasil, mas fora, aqueles casos em que eles encontram buracos na lei para poder burlar alguma coisa. Esses buracos significam exatamente isso, são leis que são imperfeitas, leis que não previam todos os aspectos. Né? A Andrea colocou, a dos Estados Unidos tem mais de 200 anos, não consigo entender isso. Sim, não, mas a questão é a seguinte, Andrea, embora a Constituição tenha 200 anos, ela não ficou imutável, ela não ficou estática nesses 200 anos. Os congressistas também constantemente estão fazendo emenda constitucional, estão atualizando lei, mas a base da Constituição, ela tem isso tudo. E o Brasil teve uma situação diferente deles também. Né? Nós tivemos, por exemplo, a época do nosso Império. O Brasil se tornou independente de Portugal em 1822. Em 1823 veio a primeira Constituição. Depois, mais para frente ali, teve uma mudança, depois teve a República, mudou outra Constituição. Depois, durante a República, veio ali uma época meio ditadora, veio outra Constituição. Aí depois veio a ditadura militar, outra Constituição. Aí acabou a ditadura militar, veio uma nova Constituição. Depois, em 88, veio a última Constituição. Então é porque nós tivemos mudanças de regime por uma questão histórica. Né? Aí a gente teria que falar um pouco de história sobre isso, de mostrar, por exemplo, que a própria organização dos Estados Unidos foi uma organização diferente da do Brasil. Aí nós voltamos naquela época do Brasil colônia, né, em que o Brasil era uma colônia de exploração, os Estados Unidos se tornaram uma colônia na época de povoamento. Então a origem era diferente. Então para os Estados Unidos, o caminho deles era um caminho muito mais estável desde o início, desde a formação, enquanto aqui do Brasil era uma forma diferente. Então a história, né, o caminho que cada um percorreu, mostra esses desvios todos. Então nós tivemos necessidade de passar por essas diversas mudanças, né, para chegarmos onde nós chegamos hoje. Eu sempre esqueço a colonização, que é super importante. Não, a colonização ela trouxe para nós características que marcam até hoje a nossa sociedade. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, não basta apenas a gente chegar e olhar assim e dizer assim, porque isso é assim porque é. Não é porque é. Isso foi passando por mudanças para chegar onde nós chegamos, né? E o bacana da gente ter essa visão assim para o passado, para chegar aqui ao nosso presente, é que nós vemos a evolução de uma sociedade que reflete, por consequência, a evolução do próprio povo. E quando nós falamos da evolução da população daquele país, nós falamos também da evolução dos espíritos que estavam encarnados e que vieram reencarnando de tempos em tempos. Né? Então a doutrina ela tem essa beleza de nos mostrar os bastidores das coisas por uma perspectiva que geralmente não se percebe. E nós temos esse privilégio de ver que nós evoluímos, e é essa nossa evolução, porque a sociedade de um modo geral, não considerando o espírito como elemento fundamental, e nem considerando a reencarnação como parte de um processo de evolução, acha simplesmente que as coisas foram acontecendo por acaso. Dizem, por exemplo, né, que na época do Brasil em que ele era uma colônia,
aquelas pessoas eram daquele jeito porque eles pensavam daquela forma, e que depois nós tivemos a sorte de virem outras gerações e que mudaram tudo isso, mas não pensaram que aqueles mesmos indivíduos que estavam na colônia evoluíram, voltaram e mudaram. E depois vieram de novo, e vieram de novo, e vieram de novo, e a cada etapa, indo e voltando nesse processo reencarnatório, e voltando na condição de erraticidade, os indivíduos evoluíram. E nós falamos isso do mundo todo. Ao vermos a Idade Média, com toda aquela barbárie e tudo mais, nós tínhamos ali uma estrutura que estava se formando. E hoje, uma Europa, por exemplo, bem organizada, ninguém leva em consideração que esses mesmos europeus de hoje eram aqueles europeus da barbárie, aqueles europeus das cruzadas, aqueles europeus da Inquisição. Então eles dizem assim, né? Eles no passado erraram, eles no passado mataram. E não pensar, nós matamos no passado, mas hoje nós não matamos mais. Ou tentamos não matar, né? Então, olhar esses bastidores e ver esse progresso do espírito refletindo no seu modo de ser, no seu modo de pensar e no seu modo de agir, mostra para nós essa beleza que a doutrina espírita traz para nós. A Jane colocou, né, falta apenas a prática, né, resgate dos 5 valores humanos, né, verdade, retidão, paz, amor e não violência. Então, nesse caso, né, Jane, o próprio resgate através de todas as dores, através de todos os sofrimentos, né, porque a gente lembra que a reencarnação ela não pode se separar da lei de causa e efeito. E isso todo mundo ignora. Mas a doutrina espírita vem mostrar para nós que não é assim. Nós reencarnamos, somos submetidos a esse processo de resgate, de provas, de expiações que nos leva ao progresso, se não pelo amor, através da dor. Continuando aqui rapidamente. Lei do progresso, continuando. 976, lá no capítulo 8, né, recapitulando. Aqui que eu queria colocar para vocês, né, que essa é uma parte interessante. Essas 2 últimas questões mostram bastante isso, a respeito dessa visão mais ampla que nós temos, né? Então, nós temos algumas leis que são cruéis, e algumas leis que vão se modificando. Então, Kardec pergunta, a severidade das leis penais, e a essa severidade, ele se refere, por exemplo, né, à pena de morte. Lembrando que Kardec viveu, ele nasceu em 1804, e ele publicou para nós aqui o Livro dos Espíritos em 1858, há algumas décadas da Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. E quando isso aconteceu, na Revolução Francesa, as guilhotinas eram montadas em praças públicas. Os revoltosos, né, ou melhor, aquela população revoltada contra aquela monarquia absolutista, agora eu estou na 796, fazendo uma recapitulação da Lei do Progresso, mas eu estou na 875 ainda, tá? Agora eu estou na 796. Então, quando nós falamos sobre aquela revolta da população contra a monarquia na Europa, era guilhotina para todo lado. Se você era monarca ou se você era simpatizante da monarquia, você ia para a guilhotina. Matava-se e morria-se por nada naquela época. Simplesmente por suspeitar que você fazia alguma coisa. Mas certamente tinha também os criminosos, né? Tanto que Kardec ele trouxe para nós algumas entrevistas na Revista Espírita e também no livro Céu e Inferno de criminosos arrependidos, de um indivíduo, por exemplo, que praticou latrocínio. Ele matou alguém para poder roubar. Isso é o latrocínio na nossa legislação atual. E esse indivíduo, então, foi preso e guilhotinado. E Kardec fez a evocação desse espírito logo depois da sua execução, porque era publicado nos jornais, né, e Kardec ele ficava muito atento às situações que surgiam na mídia daquela época. Então, o indivíduo foi condenado, foi executado e guilhotinado. E ele então, lá na sociedade, evocava esse espírito e começava a entrevistá-lo, o que ele sentiu, como é que ele estava, aquela coisa toda. A severidade dessas leis. Então ele via que a pena de morte era uma pena mais severa. Assim como nós tínhamos também ali a questão das torturas que eram feitas, dos banimentos. Então eram várias, né, várias as penas que se aplicavam naquela época, bastante severas. Então Kardec perguntou, a severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? A severidade das leis penais
não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se destinam antes a punir o mal praticado do que a cortar a raiz do mal. Somente a educação pode reformar os homens, que assim não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Então as leis vão se modificando conforme os homens vão se modificando, não é o contrário. Os homens, a gente muda a nossa lei. Vamos tirar esse tipo de punição. Por exemplo, nós tivemos recentemente a aprovação desse código, dessa proposta que foi enviada pelo Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro. Ele enviou então aumentar a prisão de 30 para 40 anos, né? Porque mesmo que você seja preso, fique preso durante 300 anos, quando você cumprir 30 anos, você sai da cadeia. É o que a nossa Constituição diz. Então a proposta foi, de 30 passa para 40 anos. Olha só, por que houve então essa severidade nas leis? Se você podia ficar 30, por que agora 40 anos? Porque os crimes continuam aumentando. Então as leis vão se modificando, se ajustando de acordo com a sociedade. Então, por um lado, algumas leis ficam mais brandas, por outro, as leis ficam mais severas. Então vai depender muito daquilo que regula a sociedade. Você não pode simplesmente mudar as leis sem que seja considerado o efeito sobre a sociedade. Por exemplo, colocar assim, a partir de hoje, vamos acabar com todos os presídios. Ninguém mais fica preso na cadeia. As pessoas vão ficar presas em casa, usando tornozeleira eletrônica. O que vocês acham disso diante dos crimes que são cometidos na nossa sociedade? Vocês acham que isso vai ser um progresso ou vai ser um retrocesso? Pelos crimes bárbaros que nós vemos acontecendo ainda de assassinatos, de violência e tudo mais, infelizmente essa medida restritiva dentro de um presídio é uma necessidade. Não é possível abrandar ainda esse tipo de punição diante da violência que nós encontramos hoje. Então, estamos ajustando as nossas leis. No caso, por exemplo, alguém embriagado que dirige de uma forma imprudente e comete um acidente e alguém morre. A sociedade está pedindo para que as leis fiquem mais graves para punir esses crimes. Porque hoje a pessoa presta depoimento e vai embora. E a sociedade pede, essas pessoas têm que ser presas como homicidas, ainda que seja um dolo eventual. Ou seja, ela assumiu o risco de cometer esse crime. Então nós temos leis que vão se agravar, leis que vão se abrandar de acordo com o ritmo em que a sociedade vai caminhando. E cada sociedade, cada nação, com a sua cultura, com a sua história, com os seus valores, cria também as suas próprias leis, de acordo com o ritmo que ela evolui. Por isso, então, essa severidade das leis vai de acordo com a barbárie. Mais severa, por causa de mais violência. Menos severa, porque não existe mais violência. O exemplo é primordial na vida de quem passa valores. Depois, então temos que ter isso tudo. E a última questão aqui da Lei do Progresso, 797, como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Ou seja, nós estamos, como eu falei para vocês, nós estamos vivendo essas reformas. Desde a promulgação da Constituição, com todos os projetos de lei, todas as emendas constitucionais que nós estamos vendo constantemente na mídia, são reformas. Mais uma vez, por um lado, mostra um progresso, para outros parece que é um retrocesso. Mas a sociedade naturalmente vai se ajustando a isso tudo. Então, como o homem poderia ser levado a reformar as suas leis? Isso acontecerá naturalmente, pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que os condoem na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas, e muitas outras ainda o serão. Espera. Eu cheguei até a pegar essa lei 787 e eu publiquei lá na nossa fanpage do espiritismo.net. Eu gosto muito de fazer isso, eu encontro alguma nota na mídia, nas redes sociais, algum jornal que publicou alguma coisa, e eu vejo que tem uma lei significativa, eu pego então essa lei e eu embaso ela com alguma questão do Livro dos Espíritos. E eu usei essa lei 797,
Exato também, né, Mia? A gente vê a escravidão também passou por isso. Então, embora, eu já comento sobre o jornal, pessoal, embora nós tenhamos, né, embora nós tivemos a abolição da escravatura em 1888, que foi um progresso, isso gerou consequências na sociedade que ainda continuam sendo um desafio para nós. Então nós temos ali tentativas, né, como por exemplo, lei contra racismo, cotas em serviços públicos, cotas em universidades, que mais que nós temos ali com relação aos afrodescendentes no Brasil? Deixa eu ver aqui. Regras trabalhistas não são contempladas ainda sobre isso. Que mais? Bom, enfim, são várias questões, né? Nós vemos hoje na questão de gênero, nós vemos na questão racial, nós vemos na questão religiosa, porque nós vemos também violência acontecendo, né, em instituições religiosas, e isso também é contemplado pela nossa Constituição no artigo 5º, que fala que você tem liberdade de crença, liberdade de raça, liberdade disso, aquilo, tudo. Então, tudo isso é uma questão de adaptação. E pelo fato de nós ainda, pelo fato de estarmos nesse estágio evolutivo, sim, mas assim, você percebe que mudou. Como eu falei para vocês, o nosso estágio evolutivo ainda traz o egoísmo de uma forma muito grande. E o egoísmo mostra exatamente isso, né? Essa ideia de superioridade, essa ideia do egocentrismo. Então quando nós falamos assim que a escravidão mudou de roupa como você coloca, que ela mudou de característica, ela evoluiu. Porque quando nós lembramos da escravidão do passado, em que nós tínhamos correntes, tínhamos ali chicotes, tínhamos ali senzalas e tudo mais, hoje mudou a característica. Então quer dizer, houve um abrandamento. Mas isso mostra o tanto que ainda falta para a gente poder evoluir. Mas a gente vê que o Brasil de hoje não era o Brasil da época do Império. Vemos ainda muitas dificuldades, vemos ainda muitos erros, um comportamento bastante equivocado da sociedade, mas não se compara nem um pouco àquilo que nós éramos anteriormente. Então houve um progresso nesse sentido, né? Talvez, né, muitos deles mudaram assim as suas características, né, de uma forma trabalhista, de uma forma governamental, até mesmo de uma forma cultural. Então mudaram, mas pelo menos não é mais explícito como era antes. Então houve um progresso? Houve. Tem coisa para fazer? Muita ainda. Então a gente vê que é exatamente assim. Que essa questão 797 mostra exatamente isso. Há muitas leis que já foram reformadas. E muitas outras ainda o serão. Então nós temos que aguardar exatamente esse processo de progresso. Então eu colocava para vocês sobre aquela publicação, eu tinha encontrado uma notícia de um país africano que aboliu aquela cirurgia, aquela mutilação vaginal que muitas mulheres passavam, que era uma regra deles, era uma regra cultural, por mais bárbara, por mais bizarra que ela seja, era uma regra cultural. E aí então foi publicado no jornal do ano passado, tal país aboliu essa prática. E aí de imediato me veio essa lei 797. E isso acontecerá naturalmente pela força das circunstâncias e pela influência das pessoas de bem que o condoem, ou que o conduzem, né, na senda do progresso. Há muitas que já foram reformadas e muitas outras que ainda o serão. Então, animais em circo, ensaios científicos com animais em laboratório, alimentação com animais, olha quantas coisas ainda precisam ser reformadas. Muitas já foram, outras ainda serão. A Jane colocou, né, formação de caráter é muito difícil, né? Sim, porque como os espíritos colocam para nós, só um instantinho, como os espíritos colocam para nós, o desenvolvimento intelectual ele acontece com muito mais rapidez que o moral. Então tem até uma ideia, né, no nosso meio espírita que diz assim que o intelecto e a moralidade são duas asas que nós temos. Só que a asa mais forte que ainda nós temos é a asa intelectual. Então o nosso voo ainda é um voo capenga, um voo desorganizado. Por quê? Porque mudar os nossos valores diz respeito à transformação íntima, a
a abrirmos mão dos nossos conceitos e dos nossos preconceitos. E isso é muito mais trabalhoso do que simplesmente nos considerarmos mais inteligentes do que os outros. Então, voltando para nós aqui agora, nessa questão 875 que eu falei para vocês sobre o direito, né? O que determina esses direitos, nós vimos então que a legislação humana e a natural. A natural é ainda muito superior e certamente influencia a lei humana, mas a lei humana depende do nosso grau de compreensão, dos nossos valores. E para poder ilustrar essa questão, a gente, claro, né, como sempre, recorre aqui às orientações de Miramês, que ele traz para nós aqui um artigo intitulado Definição da Justiça. Vamos lá para a gente compreender um pouco mais. Define-se a justiça em um dos seus inumeráveis ângulos: o respeito aos direitos alheios. Podemos observar até onde chegam os nossos direitos e começam os nossos deveres. Olhando por esse prisma, encontraremos sempre a paz. Não fazer aos outros o que não desejamos para nós. Eis a justiça interna ditada pela consciência, força poderosa em ação para nos comandar. A definição de justiça na sua amplitude é impossível no campo das ações humanas. Olha que interessante. A definição de justiça é impossível na sua amplitude no campo das ações humanas, porque a justiça é o mesmo amor agindo em dimensão diferente, com os mesmos objetivos, dando alegria e fazendo os homens mais humanos em busca da tranquilidade espiritual. A verdadeira justiça está escrita na natureza, e essa força divina inspira os legisladores, de maneira que eles transcrevem nas leis humanas alguns reflexos da justiça divina. Viram só? Acabei de comentar com vocês, bom dia, embaixador. Acabei de comentar com vocês que as leis naturais influenciam as leis humanas, mas influenciam parcialmente, porque isso depende do nosso grau de compreensão. E Miramês trouxe exatamente esse esclarecimento. Porque mostra que essa verdadeira justiça está na natureza. E essa força inspira os legisladores. Cheguei até a comentar com vocês um tempo atrás sobre influência espiritual. E aí então a ideia que nós temos de influência espiritual é sempre aquele coitado daquele espírito sofredor que fica ali perto de nós trazendo problemas e dificuldades e quando agrava se torna um obsessor. Mas nós nunca lembramos das influências positivas. Não apenas dos nossos mentores espirituais, aqueles que têm uma simpatia especial por nós, mas muitas vezes existem influências que são influências impessoais. É o caso, por exemplo, de um cientista, de um jurista, de um legislador, de um governante, de um professor, que vem sendo influenciado por um espírito, não pelo fato de ter uma relação direta entre eles, mas é uma influência pela causa. Então, se nós imaginarmos que é algo que infelizmente nós não conseguimos analisar sem ter ali um elemento crítico, imaginarmos, por exemplo, dentro do nosso Congresso Nacional, no momento em que os nossos deputados e senadores estão organizados para trabalharem pelas leis em benefício do país, nós pensamos que ninguém presta. Mas nós não imaginamos a comitiva, o tamanho da comitiva de espíritos que estão ali presentes, que vêm do plano superior, para ajudar esses nossos legisladores na elaboração de leis mais perfeitas. Quando nós vemos nos nossos tribunais, desde as esferas inferiores até as esferas superiores, nós achamos ali que os juízes têm que fazer a justiça que nós queremos. Mas nós não pensamos na quantidade de espíritos que estão ali influenciando esses indivíduos para que eles façam de fato a justiça, segundo as leis naturais, não as justiças imperfeitas dos homens. Mas é claro que eles encontram resistência, porque eles influenciam, não determinam. Aqueles cientistas que estão em laboratório procurando ali a cura de doenças, desenvolvendo ali novas técnicas e tudo mais, quantos espíritos estão ali ligados a essa ideia, aproveitando as condições, os recursos de cada grupo para aprimorar cada vez mais as nossas ciências? Isso nós não pensamos, nós pensamos de uma coisa muito moral, mas nós nos esquecemos das influências espirituais dentro do campo intelectual. E é aqui exatamente que eu queria chegar, né? Porque quando Miramês diz para nós que a verdadeira justiça está na natureza,
portanto, nós temos que pensar em todos os espíritos que estão vinculados a essas leis com uma maior compreensão. E diz, essa força divina inspira os legisladores, de maneira que eles transcrevem nas leis humanas alguns reflexos da justiça divina. Olha que frase bacana essa e como ela é explicativa para nós. De perceber que nós vamos evoluindo de acordo com a possibilidade que nós temos de captar essas ideias, de perceber essas influências. E ele continua, no entanto, sempre tem um mas, né? Essas leis humanas obedecem ao progresso, acompanham a marcha do despertamento das almas, ao passo que a justiça de Deus é, por excelência, imutável. Então mostra exatamente que conforme a humanidade vai mudando, evoluindo intelectualmente e moralmente, a facilidade que nós temos de perceber essas ideias superiores e de entrarmos em sintonia com a justiça superior, com a justiça divina, acaba sendo maior. Se hoje dá a impressão, em muitos casos, que nós temos ali, por exemplo, uma distância muito grande, um abismo nos separando da justiça divina, voltemos no tempo para pensar o que nós pensávamos anteriormente. Nós evoluímos significativamente e nós temos que valorizar muito isso. Temos que agradecer e muito todos os trabalhos de todos os legisladores, de todos os espíritos que participaram nesse processo, que nos trouxeram até aqui. Porque se no passado a barbárie era algo genérico e algo comum, a barbárie hoje, quando acontece, ela é uma exceção. Nós nos escandalizamos. No passado nós aplaudimos, gente. Quantas vezes os espíritos trazem para nós depoimento que na época em que o Jesus estava sendo crucificado, as pessoas estavam jogando pedra nele enquanto ele carregava a cruz. E quem disse que nenhum de nós não poderia ter estado lá, senão todos nós hoje? E hoje nós dizemos, como puderam fazer aquilo com ele? E aí nós vamos pensar, peraí, como eu pude fazer aquilo com ele? Então nós vamos evoluindo, nós vamos nos transformando e percebendo essas mudanças que chegam de um modo benéfico para nós. Pois é, né, os nossos desejos é que a gente vai se constrangendo, né, Jane? Mas no passado não era assim. Lembrar, por exemplo, uma situação bastante real que nós vemos dessa questão da justiça e do progresso, a questão da violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha, né, que surgiu há alguns anos, ela veio para poder, como um divisor de águas, entre aquilo que acontecia e ninguém dizia nada, e os escândalos que acontecem hoje. Ainda tem muito para fazer? Sim, tem. Mas se nós voltarmos um século, por exemplo, chegarmos ali no começo do século XX, as mulheres eram espancadas dentro de casa e ninguém dava a mínima. Porque, afinal de contas, ela tinha que obedecer ao marido. Hoje, uma mulher, quando sofre uma violência, é um escândalo na mídia. É um progresso. A violência continua acontecendo. Mas o rigor da nossa lei na punição dessa violência também se tornou mais rígida. Foi o que nós vimos aqui agora na questão 798. 796, na verdade, né, que eu li anteriormente. Que mostra que a severidade das leis vai de acordo com o grau de violência. Então isso é um progresso para nós. E continuando. Como definição da justiça em maior grau para todos nós, devemos dizer que a justiça é amor. A natureza nos dá exemplos insubstituíveis em toda a sua floração da vida. É Deus nos mostrando o seu caminho para todos e tudo criado por Ele. A lei humana é necessária para mostrar a lei natural da justiça, e ela passa a viver em nós e por nós. Em tudo o que fizermos, não nos esqueçamos da justiça, mesmo nas coisas materiais. E aí, quando ele fala sobre essa justiça superior, em muitos casos nós encontramos que aquilo que é legal, mas é imoral. Nós não vemos muitas vezes, né, funcionários públicos que recebem valores absurdos, diferente, né, contrastando com as necessidades da sociedade, da nossa população, mas aí você vai perguntar, ele está cometendo algum crime? Não. É tudo previsto na legislação daquela área de trabalho que ele tem.
ele vai recebendo benefícios disso, benefícios daquilo, vai juntando, 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 e é uma soma absurda que ele recebe. É ilegal? Não, não é. Mas é imoral? Sim, é imoral. Então nós já começamos a perceber esse contraste, que mesmo que você esteja sendo justo diante daquilo que você recebe, é imoral, pela desigualdade, pelas circunstâncias que o indivíduo está vivendo. E ele continua: justiça é harmonia. Guardem essa frase porque ela vale ser colocada na porta da geladeira. Tudo aquilo que quebra a harmonia, quebra também a justiça. Qualquer situação que você faça, como eu coloquei agora, que mesmo que você faça alguma coisa que seja legal dentro da legislação, mas ela é imoral, ela quebra a harmonia. Justiça é harmonia. Os próprios átomos se agregam por lei de afinidade elementar. Isso é harmonia e justiça. Assim acontece com os astros, assim na vida, assim com os homens, lares e nações. Os homens estabeleceram e estabelecem leis mutáveis, que avançam com o progresso. E Deus estabeleceu leis que nunca mudam. O que muda é o modo de ser do homem, de sorte a compreender melhor a vida. Quem deseja meditar mais sobre Deus e suas leis, deve fazê-lo, que os conhecimentos irão chegando à mente e se enraizando no coração. Olha só, quem deseja meditar mais sobre Deus e suas leis, deve fazê-lo, que os conhecimentos irão chegando à mente e se enraizando no coração. É muito interessante como Miramês ele vai colocando frases que são tão marcantes que cada uma dessas frases se tornariam para nós um tema de estudo. Nesse caso ele coloca: se você quiser compreender melhor as leis, ainda Deus. Mas não é uma compreensão de Deus dentro das religiões do modo protocolar, do modo superficial e dogmático que nós temos hoje. É compreender Deus na essência. Porque hoje nós temos rituais em que nós fazemos as nossas adorações, temos ali os nossos comprometimentos com aquela instituição, mas nos esquecemos da vivência com Deus, até porque nós nem compreendemos ainda direito como fazer isso tudo. E esse foi o papel, como foi trazido para nós aqui também. Lá nas leis naturais, quando os espíritos disseram para Kardec que essas leis naturais, elas vão sendo mostradas para os homens através de emissários, através de profetas. Profetas no sentido amplo, né? De missionários. E tanto que Kardec perguntou, né, quem é o modelo de virtude para todos nós? Questão 625. E os espíritos responderam: vede Jesus. Então nós estamos compreendendo as leis divinas, olhando esses missionários, dos seus exemplos, vendo as suas condutas, aprendendo com os seus esclarecimentos. Então, quando diz para nós, quem deseja meditar, vou ler mais uma vez essa frase, quem deseja meditar mais sobre Deus e suas leis, deve fazê-lo, que os conhecimentos irão chegando à mente e se enraizando no coração. Então, quando eu de fato me conecto com Deus, me conecto com a espiritualidade maior, naturalmente eu começo a perceber isso tudo. Então seria mais ou menos aquela ideia, não é Deus que deixou de falar conosco, somos nós que paramos de ouvi-lo. E para ouvi-lo, há a necessidade de nós silenciarmos nossas mentes e os corações com relação aos interesses do mundo material e nos espiritualizarmos, que é um processo longo, demorado, processo esse que nós estamos vivendo agora. Mas ainda nós percebemos, né, o quão difícil é para nós encontrar e entrar nesse estado de plenitude. E continua: se queremos modificar o homem velho, necessário se faz que ele morra, para nascer o homem novo, com novas perspectivas a amar. Vamos lembrar de João, novamente no capítulo 11, versículo 14, nesta referência. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Morreu Lázaro velho, e nasceu Lázaro novo, para a nova vida espiritual. Nasceu em Cristo, entendendo e ensinando as coisas do céu. Não devemos temer a morte da nossa personalidade, cheia de paixões inferiores, desde quando nos encontramos dispostos às devidas mudanças. Nasceremos renovados em Jesus, para a vida cheia de valores imortais. Aí as mesmas leis humanas deverão mudar, de acordo com a nossa personalidade.
Os raios de sol descem para todos. No entanto, cada um tira deles segundo o que faz jus, para a evolução dos seus talentos. As leis criadas pelos homens no passado, hoje não têm mais razão de ser. No entanto, as leis de Deus no passado eram as mesmas. São e sempre o serão eternidade afora. As leis eternas de Deus existem como sendo um tribunal para regular nossas emoções e nos fazer seguros de comportamento, dentro da consciência, centro de luz ainda desconhecida dos homens e de muitos espíritos fora do corpo. Então, texto bem bacana de Miramês. Mais uma vez aqui o título Definição de Justiça. Um pouco mais acima, a Angelina colocou para nós, que Maria da Penha, Malala, Uretra são espíritos que estão contribuindo para a nossa sociedade ser melhor. Então, a Greta ali no caso, não é Uretra, Greta. Então, a Greta, a garotinha, apesar de que a gente lembra sempre que nem sempre, Angelina, os nossos ideais podem ser aplicados da forma tão pura como nós desejamos. Isso independente de uma criança, independente de um adulto. Então toda a sociedade precisa passar por mudança para se adaptar a essas ideias novas que vão chegando. Mas são ideias que chegam para reformar. Em todas as áreas, seja na ecologia, seja na educação, como foi o caso de Malala, seja na vida doméstica, na vida em sociedade, como foi o caso de Maria da Penha, e tantas outras situações que nós encontramos. A Jane colocou, para obter harmonia, preciso ter subvalores da paz, silêncio, calma, paciência, tranquilidade, tolerância, concentração, desprendimento, etc. Pois é, tanta coisa, Jane? Então, tudo faz parte do processo, e são todos esses subvalores que todos nós temos. Só que são valores que se encontram ainda em graus bastante imperfeitos. Para uns, mais imperfeitos do que outros. Alguns já conseguiram aceitar e entender esses compromissos. Para outros, ainda se encontra numa forma quase que geminativa. Então, aos poucos, a gente vai vivendo, não só no sentido prático, no dia a dia, conforme você toma uma decisão, você vê uma resposta imediata. Ou mesmo, no caso, quando você tem como um compromisso de uma prova ou de uma expiação. Para finalizarmos aqui, pessoal, nosso estudo, para a gente ver como é complexo, eu comentei com vocês no início que esse assunto é tão importante que nós passamos aqui 1h30, 1h15 praticamente, falando apenas de uma questão. E poderíamos continuar durante muito tempo aqui explorando ainda mais esse tema. Só para poder avançar um pouquinho mais aqui, rapidamente, só um instantinho. Aqui vimos tal... Enquanto isso, a Angelina colocou para nós aqui, a renovação deverá acontecer com cada um de nós. Ou seja, a mudança da sociedade, como eu comentei com vocês no início, é um reflexo da mudança individual. Joana de Ângeles lembra sempre que a sociedade é como se fosse um organismo vivo, e cada uma das células que compõem esse organismo é um indivíduo. Uma célula doente provoca um desconforto naquele local. Pois é, formiga, mas temos que ser formigas muito ativas, que não aquelas formigas preguiçosas, é a formiga do conto da cigarra, aquela que trabalha constantemente, aquela que é determinada nesse trabalho. Deixa eu ver aqui. Aqui só para complementar a questão 876. Fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça fundada sobre a lei natural? O Cristo vos disse, respondem os Espíritos, querer para os outros o que quereis para vós mesmos. Deus pôs no coração do homem a regra de toda a verdadeira justiça, pelo desejo que tem cada um de ver os seus direitos respeitados. Na incerteza do que se deve fazer para o semelhante, em dada circunstância, que o homem pergunte a si mesmo como desejaria que agissem com ele. Deus não poderia dar um guia mais seguro que a sua própria consciência. E Kardec reforça para nós: o critério da verdadeira justiça é de fato o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo, e não de querer para si o que deseja para os outros, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que se queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida,
podemos estar certos que jamais desejará ao próximo senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal. O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Vocês se lembram que ontem eu comentei com vocês sobre a importância de nós abraçarmos uma filosofia de vida. Essa expressão que é utilizada de uma forma tão superficial, de uma forma tão banal, mas que é algo tão complexo. Se eu adotar como filosofia de vida, significa que eu vou viver integralmente em função de uma ideia. E essa ideia for fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem. Isso nós teríamos que violar muitos dos nossos valores imperfeitos, porque o egoísmo está muito forte dentro de nós. Então, quando eu penso fazer ao outro, eu gostaria de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizessem, nem sempre eu consigo respeitar isso. Porque o egoísmo me coloca muitas vezes numa posição privilegiada. Então eu desejo que fazer ao outro aquilo que me fizessem, mas de preferência que me desse uma atenção especial. E aí, então, numa situação de igualdade, eu sempre vou querer para o meu lado. E são situações diversas, né? Por exemplo, dentro da nossa família, a gente vai privilegiar os direitos da nossa família ou o direito da família do outro? A gente, claro, vai querer privilegiar a nossa família. Mas a interpretação que nós fazemos muitas vezes nos cega. Que são situações em que o outro precisa mais do que eu, mas eu não percebo isso, porque eu estou tão acostumado a olhar aquilo que me interessa e não olhar o interesse do outro, que eu não consigo ter uma interpretação clara. Porque nós temos ali os nossos patrimônios, nós temos ali as nossas posses, temos os nossos interesses, que são cultivados todos os dias. Basta a gente ver que você vai num local, tem alguém na rua pedindo alguma coisa, você entra numa loja e sai dessa loja sem olhar para a cara de ninguém. Porque nós estamos acostumados a fazer isso, a desconfiar de todo mundo, a ter aquela indiferença com a necessidade do outro. Eu lembro que Madre Teresa de Calcutá, quando ela tinha que fazer um percurso a pé de um local até o outro, ela não fazia em 15 minutos, ela fazia em 2 horas, porque ela parava o tempo todo para saber se alguém precisava de alguma coisa, cada vez que ela encontrava alguém em sofrimento. Isso por quê? Porque ela era uma pessoa que não tinha apegos. Ela não tinha propriedades, patrimônio para defender como nós temos. Então, pelo fato dela viver esse desapego, ela não se preocupava em ceder aquilo que ela tinha de mais valioso, que era o seu tempo, que era a sua atenção, àquele que precisava de alguma coisa mínima. Então, pelo fato de nós sermos pessoas que, de certa forma, gostam de acumular propriedades, gostam de acumular interesses, nós temos uma dificuldade muito grande também de abrir mão disso tudo. Então, o verdadeiro caridoso é aquele que não se prende às coisas que possui ou às coisas que tem ali para o seu uso. Não vamos colocar como posse, porque ninguém é dono de nada, né? Basta a gente lembrar que quando nós desencarnamos, né, ou seja, popularmente, quando alguém morre, não existem caixões com gavetas para ninguém guardar nada. Então, na verdade, nós somos usufrutuários, né, como é colocado, e Deus é dono de tudo. Então, esse apego que nós temos é a maior dificuldade que nós temos. É o apego ao capricho, é o apego à posição, é o apego à matéria. Então eu gasto, por exemplo, uma fortuna para comprar alguma coisa que para mim não é essencial, mas é o que eu gosto, enquanto tem pessoas que não têm nada, mas eu não me preocupo com elas. Então por isso é um processo muito difícil que nós todos ainda vivenciamos. Essa vaidade, esse apego, ainda é parte da nossa imperfeição moral. E a Jane coloca aqui, né, controle dos sentimentos, né, temos que ter práticas para obter a paz, né, meditação, harmonização, lembrar do nome do Mestre Jesus, oração, né, esquecermos que somos cristãos. Mas achamos que falta tempo para tudo isso, né? Pois é, coisas tão simples e principalmente simples e imaterial. Mas aquilo que é imaterial é sempre mais difícil, né? Madre Teresa não via o mal, né, não ouvia o mal, não pensava no mal, não falava no mal e não fazia o mal, né? E muitas vezes o mal acaba sendo fruto do nosso egoísmo. Mas enfim, vamos lá. Só da gente reconhecer que nós temos imperfeições nessas áreas e que elas precisam ser mudadas, só o fato de chamar a nossa atenção para esse aspecto, mesmo que nós demoremos para
para transformar já é algo positivo. Porque enquanto nós percebemos, mas não conseguimos, a maioria simplesmente ignora e não percebe, não sabe sequer da existência desse comportamento dentro de si mesmo. Então, feliz daquele que pelo menos despertou a consciência. Claro que quando a consciência desperta, aumenta também a responsabilidade. Por isso muitos dizem que a ignorância é uma bênção. E para muitos aspectos nós já não podemos colocar a ignorância como desculpa para as nossas ações. Mas o nosso mundo se encontra como se encontra hoje, exatamente porque a grande maioria ainda vive essa ignorância dessa necessidade de transformação, da importância desses valores, da importância da própria elevação espiritual. E finalizando, o André coloca, né, falta muito tempo, né, muitas encarnações, né, mas só o fato de entendermos e refletirmos já ajuda muito. Né. Mais uma vez, né, Andréia, toda a grande viagem começa com o primeiro passo. Então muitas pessoas nem sabem que precisam fazer uma grande viagem. Nós já sabemos da grande viagem e estamos ali nos nossos primeiros passos. Mas é uma jornada longa ainda que nós temos que percorrer. Né? Então por isso que estamos daqui, né? Penso sempre, não pense em mim, né? Chore por mim, mas não pense em mim, Jane. Porque não sou referência e nem serei também. Preciso de referências. Então vamos lá, faz parte do nosso aprendizado, né? Então, encerrando por aqui, pessoal, o nosso encontro de hoje. Mais uma vez,